Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de hardware. Eu pensei nessa aula aí para vocês que estão se preparando para algum processo seletivo, uma prova de concurso, pensando nas questões que podem ser cobradas aí e também pensando no seu domínio diário aí de algumas ferramentas, né, de saber aí mais ou menos o funcionamento de um computador, como que ele é. Então isso pode te ajudar não só no seu dia a dia aí, como também na sua prova. Eu espero conseguir abranger aí todas as questões que possam ser cobradas aí e te ajudar bem na sua prova. Então a gente começa a nossa aula aí já pensando na definição da palavra hardware. Então a gente fala que é qualquer parte física do computador, ou vamos dizer, qualquer parte que a gente consiga pegar, a gente pode chamar de hardware. Então desde o mouse, teclado, monitor, gabinete, impressora, pendrive, né, tudo isso é hardware. Saindo do hardware, a nível de informática, a gente só vai ter o software, que são códigos de programas, né, de computador. Então, não são partes palpáveis, né, vamos assim dizer. Então, a gente não considera isso hardware, somente partes físicas mesmo. E aí, entendendo o que é o hardware, e aí em cima disso é tudo que a gente vai falar no restante da nossa aula, pode ser que te perguntem aí os tipos de computadores que existem, enfim, de alguma forma. Então é importante a gente ter conhecimento, principalmente se você de repente for trabalhar em algum desses computadores aqui. O primeiro deles que a gente tem, o mais famoso, que a gente tem aí no nosso boca a boca, no nosso dia a dia, que a gente chama de PC, né? Então é o Personal Computer, que é um computador pessoal. Quando a gente fala de computador pessoal, ele é um computador de uso, na maioria das vezes, único, né? É um computador para uma pessoa mesmo. E ele pode estar aí tanto nas nossas casas, nosso uso aí diário, quanto nos escritórios aí, né? Nos laboratórios, no uso mais do sentido acadêmico ou das empresas, né? Ou de trabalho. Então ele segue normalmente essa mesma estrutura aqui. A gente tem um monitor principal, um teclado, um mouse, isso é básico também, e na maioria das vezes um gabinete, que tem aqui os componentes, a gente já vai ver no restante da aula, mas também a gente tem a variação deles que a gente chama de all-in-one, quando todos os componentes aqui do gabinete ficam por trás do monitor, a gente tem uma peça única e aí todas as conexões dos componentes são feitas ali, mouse, teclado, pendrive, impressora, a gente conecta tudo ali. Mas é somente a junção das duas coisas. Então isso é o nosso PC, que a gente chama de desktop. Então essa configuração necessariamente ela é uma configuração feita para mesa, então chamados aí de computador de mesa também pode ser uma excelente definição, uma variação para a palavra desktop. E outra variação que a gente tem dos computadores pessoais são os laptops, nesse formato que é bem conhecido aí já por nós, né? O foco deles é que eles sejam portáteis, então levar eles para cima e para baixo, a gente faz isso sem problema nenhum, ao contrário dos desktops, que seria muito trabalhoso montar e desmontar tudo aquilo. Então, como a gente já tem aqui teclado, o trackpad que serve para a gente usar, mexer o cursor, né, que seria o mouse, e ainda podendo conectar outros dispositivos aqui, seja teclado, mouse, qualquer coisa mesmo, então é uma opção bem interessante. No caso, o gabinete aqui está todo aqui por baixo, a gente tem todos os componentes de forma muito menor do que são num gabinete de desktop comum, mas é uma opção bacana aí, dependendo da sua necessidade. Depois dos laptops, a gente tem também tablets. Eu trouxe essa opção pensando aqui que toda a estrutura, a arquitetura que a gente tem num desktop ou mesmo num laptop, a gente tem aqui também. Claro que as peças são menores ainda. Cada vez que a gente diminui as peças, a gente tem perda de desempenho. Não necessariamente significa que vai ser um aparelho lento, porque o software hoje também já evoluiu muito. Então, o desempenho a leveza que o software traz hoje permite justamente que a gente tenha, por exemplo, o sistema operacional Windows todo aqui num tablet. Então isso é bastante interessante e dependendo também da sua necessidade. Hoje não é tão popular assim, principalmente aqui no nosso país, né? Mas a gente também tem essa opção. Temos tablets aí que tem o Windows, a gente consegue usar a tela touchscreen e tem o teclado, tudo certinho, mas você consegue também plugar os seus dispositivos aqui e usar numa boa. Claro, com a limitação de desempenho que a gente já falou.
E aí, saindo dos tablets, a gente sai também da linha dos computadores pessoais. Então, repassando, pessoais a gente tem principalmente desktop e laptop e suas variações, no caso o tablet e qualquer outro aí que consiga executar as mesmas operações, né? Saindo um pouco do desktop, a gente tem já workstations, e a partir daqui a gente vai cada vez mais crescer, vamos dizer assim, o poder de processamento, tá? O poder dessas máquinas aqui. Então, falando ao pé da letra aqui, o workstation seria uma estação de trabalho, tá? Ela segue uma configuração nem sempre como essa, mas vamos pensar assim, que uma estação de trabalho ela é focada em determinada atividade. Vamos supor, uma edição de vídeo, uma produção audiovisual, enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido, e que demande uma configuração específica para aquela atividade. Então aqui a gente tem 2 monitores, pode ser um só, ou pode ser 3, enfim, dependendo do que você precisa, né? E tudo bem, teclado, mouse tranquilo, mas normalmente essa já é uma máquina com poder de processamento muito maior, porque ela vai precisar disso para fazer as atividades com uma certa fluidez, né? E aí vamos pensar em produtividade, então também não adianta ter uma máquina lenta para fazer uma atividade, você vai demorar às vezes 3, 4 vezes mais o tempo do que uma workstation faria com uma certa tranquilidade. Claro que aqui a gente já está falando de, inclusive, componentes mais específicos que vão ali, desde processador, a placa de vídeo, enfim, a gente vai ver isso com mais detalhes depois, mas essa é a ideia de uma workstation. Depois da workstation, a gente tem os servidores. Os servidores já são máquinas para atividades mais dedicadas ainda, então como que funciona isso? Imagine que você tem uma empresa ou, enfim, um grupo de trabalho, não importa, com diversos computadores aí em rede e tal, e você precise compartilhar algumas atividades que estão ali no seu dia a dia de trabalho, na sua rotina. Então, por exemplo, supondo que você precise dividir trabalhos de impressão, então você precisa de um servidor de impressão. E aí ele vai gerenciar tudo isso, são várias máquinas mandando imprimir, enfim, nesse sentido. Ou um servidor de internet que controle o fluxo da internet, da rede ali, né, com uma determinada segurança, impedindo de invasões aí e tudo mais. Então é aí que vai entrar o servidor. Geralmente a gente não faz um acesso direto ali sempre nesse servidor, não é um computador de uso ali rotineiro, né? Geralmente a gente instala ele, faz a instalação, faz a configuração e normalmente ele fica ali rodando legal até que dê algum problema, a gente vai lá, refaz aí o que precisa ser feito e continua a trabalhar. Então, não é um computador de uso contínuo, constante ali, apesar de que ele seja necessário para o seu fluxo de trabalho, mas aí através de outros computadores que estão funcionando cada um por si, né? Cada um isoladamente. Então essa é a ideia do servidor. Geralmente ele tem um poder de processamento já bem legal, bem bacana, porque ele precisa aceitar bem essa carga de trabalho que ele recebe e também devolver, o que é importante. Então imagine que ele precise também de conexões bacanas, né? Então, e também armazenamento. Ou pode ser, por exemplo, um servidor de arquivos. Então imagine que você quer deixar todos os seus arquivos da empresa inteira num lugar só e aí você só acessa eles remotamente. Então também precisa de bastante armazenamento. Também a gente vai ver já já. Mas a ideia do servidor é essa. Aí partindo aí dos servidores a gente tem supercomputadores. Como que funciona isso? Já é outra linha de raciocínio, outra linha de pensamento aqui, mas a gente tem várias torres aí de processamento, todas enfileiradas e interconectadas entre si. A ideia aqui é que se gere o maior poder de processamento possível, tá? Então o foco aqui é processamento, exclusivamente. O que as fabricantes fazem muito aí, elas disputam aí quem faz o supercomputador com o maior poder de processamento, isso às vezes não só aumentando o tamanho do supercomputador, mas também otimizando os núcleos de processos dele, né, de processamento. Então, todo esse trabalho é feito aí para ter o máximo de desempenho possível. Até porque pensando que quanto mais a gente tem a parte física aqui, mais a gente precisa refrigerar isso, porque processamento gera muito calor. Então, quanto mais otimizar, é melhor do que aumentar, nesse caso aqui.
Mas enfim, a ideia dos supercomputadores é, como a gente já falou, ter bastante processamento e normalmente é para uso científico. Então, imagine que um cara desse aqui faça previsão meteorológica, coisas nesse sentido. Então, vai mais para a área científica, onde tem muito dado para ser processado, a carga de dados é muito grande, e aí ele precisa dar conta de tudo isso e devolver aí, retornar a informação que eles precisam. Então, essa é a ideia do supercomputador. Não é algo que está acessível para nós, não é algo que a gente vai encontrar por aí e nunca vai adquirir um desse, até pelo custo, né? Depois a gente tem os mainframes. O que eu posso dizer aqui é que ele estaria mais ou menos entre servidor e supercomputador. Mas a ideia aqui é distribuir poder de processamento. Então vamos pensar assim, que enquanto a gente tem os supercomputadores que a gente coloca as informações lá para ele processar e ele devolver elas, aqui a gente tem um núcleo de processamento, mas que tem vários computadores acessando ele para usar o processamento dele, ao invés de fazer tudo isso na máquina. Então, como que funcionaria? Se você tivesse uma empresa assim e você tem vários computadores precisando de um alto poder de processamento, ao invés de você comprar vários desktops bem parrudos assim, que você vai pagar bastante caro, você pode ter um mainframe, tá? E aí configurar os computadores, cada um desktop, para jogar todo o poder de processamento nesse mainframe. Então o usuário está ali no seu computador tranquilo, fazendo atividades pesadas, mas quem está fazendo o processamento bruto mesmo é o mainframe, tá? Então é como se a gente transferisse o processamento de um computador para esse cara. E aí você consegue ter um alto poder de processamento mesmo utilizando computadores mais simples. O mainframe não necessariamente é um servidor, porque a gente não vai ter ali conectado nele, sei lá, impressoras, internet, essas coisas. Não, a gente só quer usar o poder de processamento dele, tá? Então, pode ser que você venha a esbarrar aí por algum motivo nesse termo, mainframe, e aí você já vai saber, vai estar preparado aí para conseguir diferenciar aí o que é um servidor, o que é um supercomputador, o que é um mainframe. Então, estão todos conectados. E por fim, eu coloquei aqui outros dispositivos, e aí a nível de exemplo coloquei um smartphone, mas porque hoje, a nível de estrutura de computador, a gente tem a mesma estrutura muito próxima, muito parecida, se não igual, em diversos dispositivos hoje. O smartphone é só mais um deles, mas a gente tem isso, a gente poderia citar diversos aqui. Então, processador, memória, armazenamento, inclusive quando a gente vai comprar um celular que a gente vê essas informações antes de comprar, para ver qual atende melhor nossa necessidade, então aqui o smartphone é um exemplo também de computador, tá? De uma forma muito menor, né? Muito miniatura, mas é. E esse seria o último tipo aí de computador para a gente apresentar nessa primeira parte da nossa aula. Visto todos eles, a gente encerra aqui e vamos dar continuidade na próxima aula para ver com mais detalhes cada componente do computador e como eles funcionam. Muito obrigado e até mais.